serenar nossas mentes, levar nosso pensamento, nosso amado Divino Mestre Jesus. Vamos agradecer pela essa oportunidade que Deus tem nos dado, estar aqui reunido no nome dele. Também rogando a proteção dele durante o trabalho de hoje, dando nosso força, ânimo, coragem, amparando nós na fé e abençoando cada trabalhador. O que encontra, o que não se encontra, cada um possa receber a sua assistência, o seu amparo, que necessita. Meu Deus, abençoe o trabalho de hoje. Envolva todos nós no teu amor, na tua presença amorosa. Que assim seja. Assim seja. Então vamos fazer a leitura do Evangelho, né? Vamos pegar o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o subtítulo é Simplicidade e Pureza de Coração. Nós vamos pegar o item 1, item 2, item 3. E vamos ver, talvez tem o 4 também, que é pequeno. Vamos ver se dá para fazer tudo. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Item 5. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia egoísta de egoísmo e de orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo, que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se lhe tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Enquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois o espírito da criança já viveu porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. Criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto ainda menos se lhe
viesse a conhecer o passado. Bem, ainda falta mais um pouco de que do item 4, é um pouco longo. Nós vamos parar, né, e vamos fazer os nossos comentários, né? Primeiro, ele começa com bem-aventurados que têm puro coração, porque a pureza do coração vai nos fazer ver Deus. Mas ver Deus, nós vamos ver Deus fisicamente? Não, primeiro que Deus não é físico, né? Segundo, ele quer mostrar para nós que o ver significa sentir. Então, aqueles que têm puro coração, eles sentem Deus. Então, todas as pessoas que têm puro coração sentem Deus. Então, aí fala das criancinhas, né? Que algumas pessoas apresentavam as criancinhas a fim de que Jesus os tocasse. Mas fala que os discípulos de Jesus os afastavam, né? Afastavam aquelas pessoas que apresentavam as crianças de forma um pouco áspera. Aí Jesus, vendo isso, zangou-se. Na verdade, zangar não é bem o termo, né? É que tudo é questão de linguagem, é muito difícil de atribuir a linguagem correta, porque Jesus não zangaria. Mas Jesus percebeu que precisava fazer uma correção ali, que aquela atitude dos apóstolos em tirar aquelas pessoas que estavam apresentando as crianças de forma um pouco áspera, não estava condizente com o que ele ensinava. Por isso ele foi corrigir e disse, deixar que venham a mim as criancinhas, e nós impeçais. Aí fala que por conta do reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Lembrando que não fala que o reino dos céus é para as crianças, mas para os que assemelham as crianças. Quer mostrar que a criança é simples, né? A criança geralmente é verdadeira. Então a criança geralmente não tem maldade, ela fica com raiva das coisas, mas daqui a pouquinho ela desfaz, né? Às vezes quando a mãe bate na criança, a gente vê sempre isso. A mãe acaba de bater a criança vem e abraça a mãe chorando. Você vê o tanto que ela não guarda rancor. Então é isso que Jesus quer que a gente procure assemelhar as crianças. E aqui depois, no terceiro, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, para que a gente tenha o coração puro, tem que ter simplicidade e humildade. Quando nós não temos humildade nem simplicidade, o nosso coração não é puro. Porque é inseparável, não tem como separar a pureza do coração da simplicidade e da humildade. E ele fala ainda que exclui, né, toda a ideia de egoísmo e de orgulho que ainda está em nós. Então, Jesus, ele toma dessa infância física para nos mostrar a nossa infância moral. Aí ele ainda continua, né, no item 4, aí ela fala, no item 4 fala que o espírito da criança viveu porque não se mostra desde o nascimento, como tal qual é. Então, essa é uma discussão que se fala muito por aí, né? As pessoas fazem até porque nós não lembramos, né? Do nosso passado. Nós já vivemos tantas encarnações que quando nós nos reencarnamos, nós não lembramos do nosso passado. Porque ele não se mostra, desde criancinha, se mostra tal qual é. Se ele foi uma pessoa muito má, praticou muitas maldades, ele é um espírito já com muitos erros, por que não mostra os erros? Aí começa a mostrar que como a criança necessita de cuidado, se a criança se mostrasse como um adulto, com todas as suas imperfeições, como ele conseguir cativar o amor materno, né? Seria difícil. Agora, a lei de Deus é tão sábia que para que a criança conquiste esse amor materno, aí Deus deixou que
que toda criança fez, que toda criança, ao nascer nos primeiros anos, ela não manifeste a sua tendência. Claro que nós sabemos que em alguns casos, sim, tem criança que desde cedinho começa a manifestar, né? Mas mesmo assim, não manifesta tão forte a ponto de a mãe de atrapalhar o amor que a mãe tem pela criança. Então, ele mesmo assim, de forma velada, mas aí manifesta de alguma forma. É isso que eu tinha para falar. Muito bem. Francisca, você quer fazer um comentário também? Não, tá tranquilo. Então vamos passar para as nossas orações, nossas